Outro dia, um pai me perguntava, e eu já tenho atendido já há algum tempo em consultório, uma queixa que é muito similar. Aquilo que algumas pessoas hoje falam de uma geração neném. Provavelmente você já ouviu esse termo, já ouviu falar, né? Uma geração que não quer nem estudar, nem trabalhar, não se coloca. E aí surgiu a ideia de falar um pouquinho a respeito disso. Até como um alento para alguém que está vivendo essa situação, ou porque tem um familiar assim, ou se você mesmo se encontra nessa empacado, vamos colocar assim, nessa característica. Veja, quando se fala, principalmente quando se pensa dentro da linha humana da academia, de entendimento, de conhecimento, estudam as gerações. Geralmente, esse estudo das gerações se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1946, com os chamados Baby Boomers, né? Geralmente, para muitas pessoas, geração de nossos pais e tal. Por que gerações? Gerações, elas têm todas as pessoas agrupadas dentro de uma geração e têm características comuns, muito similares, muito parecidas, a forma de agir, de se comportar. Socialmente havia todo um enquadramento que leva a ter características similares que podem ser agrupadas essas pessoas no mesmo espaço. Eu estou com algumas anotações aqui porque eu vou falar uma porção de coisa, a gente acaba esquecendo. Então, iniciou esse estudo das gerações justamente lá com os Baby Boomers, que tem autores que colocam então 1946, logo naquele pós-guerra, alguns colocam até 1960 e outros colocam como 64, como o fim dessa geração Baby Boomer. O que ela tinha como característica? Então, pessoas que tinham grandes valores familiares, valores mais tradicionais, eu diria assim. São pessoas que valorizam bastante o trabalho, conquistas pessoais, são famílias com maior número de filhos, então isso envolve toda aquela geração que trouxe isso como característica, tendo família, tradição, valores fundamentais ali para aquele sistema todo. Lógico que tem uma questão de rigidez e de disciplina muito grande também envolvida nisso. Aí, quando vem então a geração X, e essa geração da qual faço parte, a geração X então ela pega ou 60 ou 64 e vai até 1980. Essa geração X, ela são filhos da rigidez, filhos daqueles pais mais rígidos, mais cobradores. Então, uma geração que ela já buscou flexibilizar um pouquinho em relação a esses aspectos. E se vocês pensarem historicamente, já é um período que se viveu muitos movimentos sociais, movimento em que as mulheres foram conquistar um espaço de trabalho, teve a Revolução Hippie também acontece nessa mesma época, né? Então, já a quebra de muitos daqueles valores que aquelas famílias tradicionais vinham trazendo, da geração dos Baby Boomers, né? E nessa geração se tornou extremamente importante que tivéssemos diplomas. É extremamente importante o estudar. E junto com isso, então, e não é por acaso, eu tenho duas certificações, 2 diplomas passados pela academia, fora as pós-graduação que a gente acaba fazendo e tal. Então, isso como um grande valor para alguém já dessa geração. Então, alguém que já o estudo foi muito importante. Tanto que até o final dessa geração X, o grande boom de universidades que cresceram em nosso país em função dessa busca de um espaço. Para quem viveu isso, vai lembrar, se pensarmos qualquer estado, era
3, 4 universidades num estado. Não passava disso. Eram geralmente universidades públicas, 2, 3, e mais 1 ou 2 particulares, e acabou, era isso. E a partir de final da década de 80 para início da década, para fim da década de 80, perto dos anos 90, explodiu a quantidade de universidades que cresceram, justamente por conta dessa geração X ter a questão de ter uma certificação ser algo bastante importante. Quando eu falo das gerações, nós estamos falando de generalidades. A gente sempre precisa entender que existem exceções em qualquer um desses períodos. A geração X foi sucedida, então, da década de 81 até 96, os chamados millennials, também millennials, a geração Y ou millennial. Essa geração ela já foi caracterizada pelo movimento de globalização, que aconteceu de forma bastante expressiva nesse período, né? E dentro dessa geração Y, já pessoas que ainda valorizando uma certificação, ter diplomas e tal, mas pessoas já agindo de forma mais célere em relação à busca das conquistas pessoais, a busca de respostas financeiras mais rápidas, então buscando encurtar caminhos, vamos dizer assim. Ainda hoje a maior força de trabalho é composta por essa geração Y, que é os millennials, que vieram acompanhando todo esse movimento de globalização, que hoje tudo é globalizado, nós estamos conectados, na verdade, de todas as formas, né? E aí, evidente que já é uma geração bastante competitiva, né? E foi sucedida pela geração Z. A geração Z, que já é nascido entre 87 e vai até 2010, 1987 e 2010. Então fizeram essa transição do século XX para o século XXI, e esses são os nascidos digitais, vamos dizer assim, né? Eles, por ser um nativo digital, e meus filhos pertencem a essa geração. Esses nativos digitais, eles já nasceram com a internet, com todas as mídias sociais, são pessoas que geralmente, hoje está aí na faixa dos seus 18, 20 anos, 20 e poucos anos, sim, que correspondem também a essa grande queixa dos pais, envolve essa geração nem, faz parte. A parte acadêmica bonitinha, que é essa que eu venho falando, as características de cada uma dessas gerações, é bacana, mas para a família que está vivendo, está com o filho ou filha de 18, 20 anos, que não sai do quarto, né? Por mais que tenham, e eles têm uma preocupação social já maior, uma preocupação de inclusão maior, uma preocupação com o meio ambiente maior, tudo isso é real, já existe, porém, se você olhar o quarto de alguém, então, que está lá com seus 20 anos e só sai dessa toca para ir na geladeira, pegar alguma coisa e retorna para a toca, passa 4 a 5 horas por dia no TikTok, e os rapazes, pior ainda, a gente tem visto muito disso, entra noite adentro nos jogos eletrônicos. Ah, mas eu estou conectado com um amigo meu lá de Belém do Pará. Eu estou conectado com outro amigo que é lá dos Estados Unidos. E essa criatura às vezes não consegue ter um amigo pessoal, tete a tete. Não tem essa proximidade. Me preocupa bastante com o que tem visto. É uma geração, já tem uma série de problemas aí que começa a acarretar o TDAH e os alfas, que é a geração a partir de 2010 sucede essa geração Z, também tem muito essa questão de TDAH,
e é fácil de compreender da onde vem esse TDAH. Se você não sai do computador ou do celular o dia inteiro, você está plugado o dia inteiro, você está acelerado o dia inteiro. Então, evidentemente, são pessoas que essa parte toda do eletrônico, e aí começa a aparecer, inclusive, nos manuais de doenças, né? Esse vício já nos eletrônicos. Sim, tem pessoas dessa geração Z que são sucesso, os TikTokers da vida, os YouTubers, e aí assim, não, mas tem fulano que ganhou 1 milhão fazendo... Ok, mas esses são as exceções, infelizmente, as exceções. Nós temos um problema bastante sério com essa geração. Me preocupa, inclusive, pelo tanto de queixa dos pais e dos próprios, inclusive. Pessoas que estão aí nessa faixa dos seus 20, 21 anos, 18 anos, que é que eu vou fazer? Né? E aí, assim, não querem mais um estudo convencional. O que eu coloco que... como eu disse antes, eu tenho 2 graduações. Isso foi importante? Foi, mas assim, é essencial para você ter sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Não, evidente. Tem N outras formas de você conquistar aquilo que você quer, se instruir, e hoje está tudo muito fácil, está tudo muito próximo. Nós temos essa facilidade, tantos recursos online, e aí vem um outro problema que a gente tem observado, problema ou não sei, houve lá, final da década de 80 e tal, aquele grande boom do surgimento de universidades e tudo mais, faculdades particulares, em qualquer boteco, esquina e tal, tem uma universidade, cresceram demais, e agora tem muitos cursos fechando por falta de alunos, porque justamente a partir dessa geração Z, e a alfa, pior ainda, vou dizer para vocês, não quer mais fazer um curso convencional, não quer estar passando uma semana inteira dentro de uma sala de aula, não quer... Então, tirando uma meia dúzia de cursos onde há uma busca ainda maior, a candidatos ainda para esse tipo de curso, os demais têm muitos e muitos cursos fechando. A gente sabe disso. É só você olhar em volta. Então, o próprio sistema educacional, precisa ser inclusivo, precisa ser isso e tal. O sistema educacional, da forma como está obsoleto e vai precisar ser reestruturado de outras formas, porque essas gerações que estão aqui não estão mais interessados nesse tipo e nesse modelo de educação. Isso está evidente, né? Então, para que surgiu? E aí a gente precisa pensar, inclusive, historicamente, para que surgiu esse sistema de educação. Eu que vim dessa transição da Baby Boomer para a geração X e tal, sou uma pessoa mais enquadrada a esse sistema, que vem de uma educação mais rígida, assim, foi muito mais fácil se enquadrar nesse sistema educacional, que foi para criar e gerar trabalhadores que digam amém e se enquadrem e seguem. Mas hoje a vida pede muito mais que isso, pede muito mais flexibilidade e agilidade. A gente precisa ter mais tempo para cuidar. E aí sim, saia do seu quarto, você que é da geração Z, saia do seu quarto, saia do TikTok, saia do computador, vá ver a vida, vá ver um sol extraordinário como está aí fora hoje. E essa geração está perdida em parte por isso. Não quer o compromisso, não quer a responsabilidade de, por exemplo, entrar num trabalho convencional, mas sequer tira o prato da mesa, ou lá do quarto, que você vai olhar o quarto de alguém dessa geração, parece a faixa de Gaza. É uma queixa constante dos pais. Todo dia nós ouvimos isso em consultório, todos os dias. E aí, evidentemente, alguém que está plugado, enquanto está em casa, está o tempo inteiro ligado
nas redes sociais, em qualquer outra coisa, em TikTok, em Instagram, o que quer que seja. E eu não estou dizendo que não deva ou não possa fazer isso, mas falta a disciplina, e aí sim, faltou disciplina para essa geração, falta essa disciplina para ir em busca daquilo que quer. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Ok, mas não é o TikTok que vai te dizer o que você quer. Não é um Instagram que vai dizer. Lá você vai ver alguém que está bombando porque fez isso, porque fez aquilo. E assim, muito daquilo não tem nada a ver com a vida real. A vida que acontece aí fora, com a sua vida, com aquilo que você busca. E aí? Faz sentido para você? Não gostou? Não é isso? É uma fala dura essa, inclusive. Mas eu diria que extremamente necessária hoje. Extremamente necessária. Então, assim, tem muitos pais que precisam fazer o meia-culpa, porque entregaram os filhos para toda essa babá eletrônica, filhos nativos digitais, sim, e aí da televisão foi para o celular, para o computador, para o celular, para os jogos eletrônicos, uma série de coisas. Eu, como vindo da geração X, eu já transitei desde o telefone, da fichinha telefônica lá, ao celular. Então nós passamos por tudo isso e hoje o nosso trabalho, inclusive, é conquistar e poder usar e fazer um bom uso desses meios digitais. E sim, são ferramentas extraordinárias. E a geração alfa que está aí agora, além de ser nativa digital, é uma geração que começa e precisa aprender a lidar e trabalhar com a inteligência artificial, que é ainda mais recente, uma vez que nós estamos falando de 2010 para cá, né? E a inteligência artificial o tempo é mais curto ainda. Então, aqui alguém que é principalmente da geração Z, né? E os pais que provavelmente aí da geração X, alguma coisa assim, cada um olhar aquilo que deixou para trás, aquilo que não olhou, né? Era muito comum a gente ouvir assim, olha, você está deixando muito tempo seu filho com celular e tal, é muito cedo para estar liberando um celular para esse filho, ele precisa ir para a vida, precisa brincar, precisa ralar o joelho, precisa andar de bicicleta, precisa subir em árvore. E sim, mesmo essa geração alfa precisa disso. Pais que são agora de primeira viagem, pais de crianças pequenas e tal, precisam necessariamente colocar os filhos em contato com outras crianças, em contato com a vida. Há que se resgatar muito daquilo que a gente entende como valores. Evidente, isso tudo precisa estar incluído nesse universo que facilita muito a vida. Ninguém precisa mais trabalhar 12 horas por dia, ralar que, meu Deus do céu, para ser valorizado. A vida pode ser e deve ser mais leve. Nós podemos ambicionar uma vida mais tranquila, mas ainda assim, esse jovem agora ele precisa encontrar seu espaço e precisa construir a sua vida, precisa viver experiências. Não tem experiência, mas eu não sei o que fazer. Sim, porque você não fez nada ainda. Você não ou mal saiu do seu quarto. É uma queixa constante que nós temos dos pais em relação ao filho que, ele só sai, come, invade a geladeira, some e tal. E aí? Quando vê, ficam em jogo com os rapazes mais ainda, né? Tá ali plugado com mais meia dúzia de outros jogando até 4, 5 da manhã. Não olha mais um sol nascer, não sabe nem o que é isso. O sol, o que é isso? E aí, assim, falta disciplina. Não tenho motivação para não fazer nada. A motivação, ela vai surgir a partir da disciplina. Qual disciplina? Ordem. Nós precisamos pôr ordem na vida.
Precisa ter ordem. Então, uma criança, para os pais aí, uma criança precisa ter uma rotina. Agora, se você como pai também não tem essa rotina, precisa rever seus valores, rever os seus conceitos. Precisa ser visto alguma coisa diferente aí. Porque se o pai ou a mãe já não tem uma rotina, que mensagem estão passando para esses filhos? Percebe? Então, se nós formos ficar na queixa do TDAH, tem muitos dos pais que têm TDAH, evidente. Se a gente for olhar os grandes vultos da história, grandes cientistas, grandes pensadores e tal, hoje provavelmente todos seriam diagnosticados como TDAH. Então isso não é o problema, e não é um problema. Eu preciso usar bem isso. Agora, alguém que não faz uma atividade física, e aí começa a entrar os problemas com aquele adolescente ou aquele adulto jovem molenga, zero em relação a qualquer tipo de esporte, zero. O esporte é mexer 2 polegares e quem sabe mais algum dedinho, não pode ficar nesse nível. Então precisa haver uma rotina e uma certa disciplina. E a disciplina aqui não é nada de imposto no sentido de algo forçado e tal. Mas num primeiro momento, eu preciso... mas eu não sei nem o que eu quero. Exatamente porque não foi para a vida. Não é num joguinho eletrônico que você vai descobrir isso. Não é no Instagram que vai descobrir isso. Quanta coisa lá... Quanto daquilo você pode dizer que é verdadeiro, aquilo que está lá no Instagram? Que está no TikTok, ou ficar vendo pegadinha, vendo bobagens. Quem é que cresce ou que engrandece com isso? Ninguém, né? Então, assim, pais, coloquem rotina para os seus filhos, horário para levantar, convívio familiar, desliga o celular na hora de refeição, televisão, então, nem pensar, não pode. É hora para conversar, é hora para tomar o alimento, tomar a vida. Convide esses filhos, se são crianças e tal, vai passear, vai andar no parque. Eu tenho um amigo que tem 2 filhas e agora ele tem mais um filho. Ele tem uma família fantástica, mas ele pega esses filhos e leva e vão andar no parquinho e tal. Inclusive fazem parte do grupo de escoteiros. Porque ensina o convívio com outras crianças, ensina valores, ensina uma série de coisas. Não estou dizendo que você tenha que colocar seu filho nos escoteiros. Eu não pus meus filhos nos escoteiros, mas não é essa a questão. São ideias, são sugestões. Mas você como pai precisa pensar, porque essa que é a sua criança agora, que é da geração alfa, amanhã depois vai estar, e aí? Vai ter competências, habilidades e capacidades para entrar num mercado de trabalho que hoje, cada vez mais competitivo, vai desenvolver competências e habilidades para uma empresa que antes ocupava 50 profissionais, hoje com 20, 10, faz a mesma coisa, porque está usando inteligência artificial, está usando outras ferramentas, e a gente precisa se capacitar em tudo isso, sim. Em parte, a gente que faz parte dessa geração que já tem cabelos brancos aí também, passou por toda essa transição, em parte mais difícil, inclusive de alguém que é nativo digital. Nós fomos desbravadores desse caminho, abrimos. Eu era daquele que precisava ir para a biblioteca, precisava pesquisar, precisava ler, precisava estudar. Quem é que lê hoje? Quem é que estuda hoje? E eu entendo que esse continua sendo um valor. Mesmo que, você pode ler um e-book, está tudo certo. Mas para alguém que lê, já está a quilômetros de distância na frente de alguém que fica o dia inteiro do TikTok. Quilômetros, para alguém que vê outros caminhos, outras opções. Eu, como tenho parentes de tudo que é lado, que tem sítio, que tem outras coisas, então sempre pude dar
experiências distintas para os meus filhos, de experienciar a vida de outras maneiras, inclusive andar a cavalo, ir lá pegar o ovo que a galinha acabou de botar, comer aquele ovo. Então são experiências que alguém que está preso dentro de uma bolha, dentro de um quarto, isolado, não vê nem o sol, não vive. Não vive. Eu não estou falando isso para agredir ninguém, é no sentido de uma preocupação. Uma preocupação. E sim, esse jovem, ele não quer mais ir para aquela universidade tradicional. Não quer mais saber daquilo. A vida é mais célere, é mais rápida, hoje está tudo certo. Nós não precisamos de um diploma para ser reconhecido e tal. Em alguns ambientes isso ainda se faz necessário, ainda é importante. Mas para você vencer na vida, vamos colocar que isso já não é mais necessário, não é importante. Conheço um monte de gente que não fez, por exemplo, o que eu fiz, e se nós olharmos os aspectos financeiros, me coloco no bolso várias vezes. E vários de vocês que estão me ouvindo vão ter exemplos desses. E está tudo bem. Né? São caminhos e caminhos. Por isso não existem duas pessoas iguais. Quando a gente fecha uma geração ou fala de uma geração, são características similares e comuns a todos os elementos que compõem aquela geração. Porém, sempre tem as exceções. Seja você uma exceção, para o bem. Não como uma exceção para ser apontada, da geração neném. Meu Deus do céu, que tristeza. Eu tenho 2 filhos que são da geração Z e tenho o maior orgulho de dizer que são filhos que estão indo muito bem na vida, estão muito bem, né? Tenho o maior orgulho disso e tenho, evidentemente, muito o apoio e a mão da minha esposa em tudo isso. Foi sempre parceira, companheira, alguém que desbravou caminhos e continua fazendo isso até hoje. Então, como um enorme exemplo para esses filhos também. E filhos que nós, muitas situações, levamos pela mão na vida. E hoje muitos pais abriram mão disso. Depois que tem 18, 20 anos, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Se você não cuidou do processo, não cuidou desse movimento todo. No exemplo que eu dei desse amigo que cuida muito bem das filhas e do filho. Então assim, vem cuidando dessa família. Você já sabe que lá na frente a chance de dar certo é muito maior. É evidente isso. Agora, você que já é adulto jovem, tem lá seus 21, 22 anos e tal, e está batendo cabeça, comece pelo básico. Saia do quarto, vá ver a vida, comece a trabalhar em alguma coisa, vá experimentando aquilo que você gosta de fato de fazer na vida. Saia do joguinho eletrônico, você até pode brincar um pouquinho com isso em algum momento. E sim, tem pessoas que ganham a vida e ganham sua grana fazendo transmissões e tal de jogos, e sim, nós sabemos disso. Mas você pode contar isso nos dedos, quem dá são as exceções, novamente. E porque o outro fez, eu posso fazer igual? Pode, ou diferente. Coloque a sua pitada, aquilo que é seu, que é único. Nós não podemos ficar no quadradinho. Eu, desde sempre, costumava dizer, e tive um grande amigo, professor e tal, que ele dizia sair das igrejinhas, sair dos quadradinhos, sair das bolhas. E para isso você precisa ver a vida. Ver a vida, tá bom? Coloque nos comentários se você concorda com isso, concorda com a ideia disso, né? Isso não é um desabafo, mas é uma situação que a gente vê no trabalho, no dia a dia, é extremamente comum. Todos nós temos familiares, ou nós como pais, ou os filhos que estão vivendo situações similares como essa. Então, assim, preste atenção, tá bom? Isso é uma reflexão e com algumas poucas dicas aí para começar a corrigir alguma coisa. Principalmente se você é pai agora de criança que estão se formando.
estão crescendo, estão nesse movimento de explorar a vida. Deem déficit de atenção e hiperatividade, são hiperativos, então precisa ter atividade. Muita atividade, atividades lúdicas, atividades em que envolvam a família, que envolvam os amigos. Cadê os jogos? Jogos de grupo e tal, jogos coletivos. Pode ser um jogo individual também? Pode, tranquilo, mas é meio de socializar. A gente precisa resgatar esses valores, eu diria que são valores. Do contrário, nós como civilização vamos por um caminho bem complicado aí para frente, tá bom? Grande abraço, fique muito bem e até a próxima.